famílias educadoras, mais uma vez aqui a professora Marchene, e hoje nós temos um momento muito especial para transmitir a vocês. Hoje nós teremos a entrevista com a Júlia, uma bênção do Senhor e também fruto da educação domiciliar. Faça educação domiciliar. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus as preparou para que andássemos nelas. A educação domiciliar é um recurso de Deus para amenizar a influência mundana, egípcia, jesuíta, na construção do caráter de um ser humano. Mas não é só isso. Com uma vida consagrada, buscando o discernimento, você pode abrandar as consequências do fato de estarmos habitando num mundo que jaz no maligno. Façam a sua parte, mães e pais educadores, mas não se iludam. No final, são seus filhos que deverão escolher servir ou não servir ao reino de Deus. Já em Deuteronômio 30:10 diz assim: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e as maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então, famílias educadoras, nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Não só especial para os pais dela, mas especial para a comunidade das famílias educadoras. Nós estamos aqui presenteando vocês com os resultados da vida da Júlia. Estamos aqui pré-comemorando os 18 anos da Júlia. Então, a Juju, assim intimamente falando, é nossa querida, tá? É filha de uma família educadora que nós conhecemos em 2018 e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho dos resultados da educação domiciliar. E assim também como nós temos orientado a todos vocês, o como se deve fazer educação domiciliar de uma forma discreta e ainda fazendo parte de uma ótima estatística, que das 50 mil famílias educadoras, a Júlia faz parte dos 90% das famílias que não foram procuradas pelo Conselho Tutelar. E saiu ilesa e hoje ela está aqui para comemorar essa data tão animadora, porque a partir de agora ninguém mais vai poder ir atrás da Júlia e dizer assim: ei, Juju, você não está indo à escola? Aí a Júlia vai responder algumas perguntinhas para nós aqui, tudo bem? Vamos ver então agora um pouquinho das amizades, né, da Júlia. Uma delas está aqui, eu acho que vocês conhecem, a Carol, minha filha. A Carol é minha filha, é a apresentadora do canal Nosso Céu Estrelado. E elas duas se conheceram, elas têm uma diferença pouca de idade, mas são amigas e elas podem falar um pouquinho, né? Como foi, Carol, que vocês se conheceram? Como que a gente se conheceu? Foi logo ali na esquina de Minas. Foi num culto de sábado ao ar livre. A gente estava sentado do lado da outra. Não olhei pra você, você não olhou pra mim, porque eu tava muito tímida e eu tava conhecendo muita gente naquele dia. Mas por algum motivo você apareceu na minha casa lá no Rio de Janeiro, um ano depois, e a gente se grudou e não ligou mais. Então, Júlia, por que você apareceu na minha casa lá no Rio de Janeiro? Sabe que eu não sei. Não! Então eu vou contar. A Júlia apareceu lá porque eu e a mãe dela já havíamos conversado a respeito da situação da Júlia, de estar praticando educação domiciliar já há algum tempo. E lá a mãe foi pedir algumas orientações, buscar recursos e formas de melhorar a prática da educação domiciliar que elas já haviam iniciado. E eu gostaria, Júlia, de perguntar para você como é que foi a sua transição, porque antes você ia à escola, certo? Sim. E como é que foi essa situação toda? Por que foi a decisão de você passar a fazer, né, educação domiciliar? Fala um pouquinho pra gente. Foi quando meus pais descobriram a mensagem de vir pro campo. E aí, logo em seguida, eles descobriram a mensagem de também tirar os filhos da escola, da cidade. Foi um transtorno, eles não sabiam o que fazer. Eu tava com 11 anos. E aí, eles
de repente eles disseram, vamos tirar, vamos ser corajosos, vamos tirar. E a gente ainda estava na cidade, meu pai trabalhava na prefeitura, junto com todos os professores, imagina. Aí tirou eu e uma amiga minha, que era uma família que estava junto conosco. E aí nós saímos, ainda ficamos um pouco ali na cidade um tempo. E ainda bem que eles perguntavam assim, a Júlia não tá indo mais pra escola, por quê e tal. Mas não ficou aquele clima, alguma coisa de perseguição, sim. Aí nós viemos aqui pra Minas, eu fiquei algum tempo sem estudar, por causa que a gente não sabia como fazer, como proceder. E aí, depois a gente... meu pai sempre me ajudava, minha mãe. Eles passavam tarefas, assim, principalmente meu pai, que ele passava mais tarefas de matemática, de português. Ele ia passando o que ele tinha assim na mente e aprendido. E aí foi quando a gente foi lá pro Rio e encontramos você. Foi uma bênção, uma bênção, me ajudou cada vez mais. Muitas famílias, elas tomam uma decisão por uma motivação de temor a Deus. Veja o que a Júlia falou. A partir do momento em que eles receberam e assimilaram a mensagem de vida no campo, o que foi que aconteceu? Eles despertaram que, como diz lá no livro, eles tirai vossos filhos das cidades. Então, a família que deseja realmente preparar os seus filhos para a eternidade, elas têm um impulso. Vejam então o que os pais da Júlia fizeram. Temos que ser corajosos, temos que tomar uma atitude. E eles saíram sem olhar para trás. Poderia ter dado muito errado, mas deu certo. Por quê? Porque eles foram buscar ajuda. Vejam só aqui, a Júlia vai mostrar pra gente, olha como vocês podem conseguir ajuda. Nós temos ali no nosso site os 6 passos práticos para praticar a educação domiciliar no Brasil, porque aqui o nosso governo ainda não regulamentou a educação domiciliar e, portanto, vocês precisam saber dos seus direitos e de como vocês podem realizar a educação domiciliar sem causar danos psicológicos às suas crianças. Porque, veja que ao passo que eles buscaram ajuda, a Júlia mesmo está depondo que foram momentos muito alentadores, porque nós providenciamos também a coleção Família Educadora. Hoje nós temos volumes que atendem desde a educação informal até a fase formal avançada. Então, entre 3, 4 e 14 anos de idade, vocês vão encontrar na missão EDA os livros que vocês necessitam para auxiliá-los a dar acompanhamento à educação acadêmica dos seus filhos. No entanto, Júlia, você não ficou só em casa, parada aprendendo português e matemática, ciências, história, geografia. É porque naquela época nós não tínhamos a coleção pronta como vocês hoje têm acesso. Nós enviávamos em formato PDF para a mãe dela, ou quando a gente tinha contato, a gente imprimia e já deixava prontinho para que eles pudessem utilizar. Então, hoje, vocês estão assim, no momento mais avançado do nosso projeto Missão Idear. No entanto, Júlia, você teve outras oportunidades, porque a criança ou o jovem que pratica educação domiciliar, ele não fica preso naquele quadro de horários, que ele tem que levantar correndo naquela rotina e se preparar e pegar uma condução ou ir andando até a escola e estar limitado dentro daqueles quadros de horários conforme já está prescrito aí para a população do ensino comum regular, né? 800 horas aulas e 200 dias letivos, impreterivelmente. Então, é uma rotina praticamente de trabalho. Isso tudo exige um estresse muito grande. A rotina, ela é algo que sufoca muitas pessoas. Se você não se adapta a ela, é muito difícil, principalmente porque os pais dela são médicos missionários. E para que eles se mantivessem dentro da rotina comum,
Seria muito difícil. É por isso que nós orientamos que vocês não levem uma sala de aula para dentro das suas casas. A Carol já falou isso várias vezes em outros vídeos e nós temos orientado a vocês que o plano para a atividade, para a realização da educação domiciliar dentro dos seus lares tem que ter a ver com a sua rotina, com o seu estilo de vida. E é na prática, né, Júlia? Então, agora a gente vai ouvir da Júlia como é que os pais dela faziam com ela. Porque hoje a gente também já pode dizer que a Júlia é uma médica missionária. Aí ela aprendeu tudo com os pais dela e também nos ambientes onde ela frequentou e viveu. Mas a Júlia vai poder falar, porque a Júlia, bem novinha, já fazia massagem na Carol, né, Carol? Aliviava bastante. Salvou minha vida várias vezes. Quando a minha irmã esteve internada na clínica onde os pais dela também atendiam, ela fez muita massagem na minha irmã. Minha irmã até hoje lembra dela com muito carinho. Isso já tem o quê? Uns 3 anos, né, Júlia? Já tem um tempinho. Então, a Júlia era uma adolescente, pré-adolescente, tá? E ela já estava praticando algo que é de muita importância. Então, Júlia, fala pra gente como que foi essa história de você aprender, desenvolver os recursos, né, para os tratamentos terapêuticos, né? Como é que vocês chamam? Como é que vocês... Tratamentos naturais, né? E eu quero só citar uma coisa que a gente aprendeu na prática. Tudo a gente vai aprendendo na prática, né? Vamos dizer meio quarto. Júlia, corta meio quarto de cebola. Então a gente já vai aprendendo a medida. E também meu pai dizia, Júlia, segura aqui pra gente medir. Vamos fazer isso. Vamos fazer um buraco. Então a gente vai aprendendo tudo na prática. Não é só, como você disse, teórico ali, estudando. Queimando os neurônios, né? Mas também aprendendo na prática, colocando a mão na massa. E sobre os tratamentos naturais, eu aprendi, que eu gosto muito de fazer massagem, eu aprendi vendo. Eu lembro que a Dilza estava ensinando a minha mãe, que ela estava aprendendo... Tava fazendo curso com a Dilza. Aí eu só ficava olhando, só ficava observando. E aí eu fui aprendendo. E também minha mãe sempre dizia pra mim, Júlia, vamos colocar argila. Isso daqui é bom pra isso. E já vai aprendendo coisas sobre o corpo também, ciências. Fisiologia, né? Fisiologia na prática. Na prática. E aí a gente vai aprendendo como que o corpo funciona, as células, todo o organismo. Então, muito bom. Então, além de a Júlia ela aprender os conceitos acadêmicos, ela também aprendeu uma profissão. E não quer dizer que a Júlia ela vai ficar só nesse estágio, porque a Júlia, afinal de contas, só está prestes a completar 18 anos e ela tem uma vida inteira pela frente. Agora, algo que é muito importante são as características. Observem que ela assimilou as características dos pais, da família. Então, assim como o pai e a mãe buscaram desenvolver essa atribuição para serviço à sociedade, também para a sua própria sobrevivência. Mas só que existem também outros talentos que podem ser desenvolvidos e a Júlia também vem desenvolvendo talentos nas artes também. E qual é a arte que você tem se dedicado ou já se dedicou ao longo da sua grande vida aí de 18 anos? Eu toco violino. Eu gosto de instrumento, eu gosto de piano. Ainda estou aprendendo, mas o violino é o que eu estou... Tem mais experiência. Tem mais experiência, e se a gente pudesse pedir a Júlia, porque ela não trouxe o violino dela, mas com certeza ela teria já algo para apresentar, ou seja, além de trabalhar em função de atender a necessidade do sofrimento alheio, ela também
desenvolveu essa capacidade de louvar a Deus e de alegrar os corações daquelas pessoas que estão em torno dela. O que nós queremos passar com isso? Primeiro, um encorajamento, que vocês se sintam encorajados, porque existe a causa e o efeito. Nós sabemos que temos que enfrentar o mundo e o inimigo de Deus que atenta contra as almas das nossas crianças. E como pais, nós fazemos de tudo para livrá-los, mas ao tempo que os pais eles querem criar ambientes e situações para livrar os filhos de contato com certas atividades no mundo, e infelizmente isso se dá em grande parte na escola, porque sabemos que as escolas elas têm uma fundamentação filosófica voltada para o existencialismo, voltada para a base do ensino egípcio, grego, jesuíta. Então, nós não estamos falando aqui de pessoas, estamos falando das filosofias, daquilo em que baseiam-se as propostas educacionais. E todas essas filosofias, elas estão ali incrustadas, permeando todo o currículo escolar. E ainda que às vezes nenhum professor tenha ciência disso, mas ele faz parte da engrenagem da máquina e ele passa essas impressões para as crianças. E muitas das vezes papai e mamãe não se apercebem. Por que que eu levo meu filho à igreja? Porque eu leio a Bíblia? Porque eu pretendo que meu filho desenvolva uma cultura religiosa? Mas mesmo assim eles se sentem atraídos pelas práticas mundanas, pelas músicas, pela cultura e etc, etc. Então, nós orientamos sim a educação domiciliar feita de forma consciente, responsável, porque não basta você tirar o seu filho da escola e não saber o que fazer, né, Julinha? Precisa ter um planejamento. O nosso ministério disponibiliza também a aquisição de alguns materiais para facilitar, né, Carol? O que você pode dizer para a gente? O que a Missão EDA pode oferecer aos pais, além do manual que já foi mostrado? Então, no nosso site você vai encontrar tanto a organização semanal, que é um livreto que vai estar auxiliando super as famílias a descobrirem que coisas elas podem estar fazendo com os seus filhos durante cada dia da semana, qual atividade eles podem complementar com os livros da coleção Família Educadora. E o planner, ele, como o nome já diz, o planner da Família Educadora, ele serve para que a família possa se organizar. Então, desde colocar em ordem as coisas que tem na organização semanal, ou até mesmo colocar como registro as coisas que foram feitas durante a semana, até um resumo semanal para servir como um histórico realmente de que, se caso seja perguntado, você tem ali por ano um planner de 200 páginas mostrando exatamente o que foi feito durante a vida da criança. E dessa forma, famílias, vocês se sentirão mais seguros, porque saberão que há alguém também que tem o conhecimento a respeito do desenvolvimento da aprendizagem das crianças e que vocês poderão contar sempre conosco. Nós estamos sempre à disposição, não é, Júlia? Fala pra gente como é que os seus pais se sentiram a partir do momento em que eles encontraram apoio na Missão EDA. Então, eles se sentiram bem mais seguros, porque eles ficavam com medo, se alguém perguntar alguma coisa, como que a gente vai falar? E se a gente não está acompanhado? E quando a gente se encontrou e eu comecei a fazer as atividades e tal, eles sentiram uma segurança, porque eles tinham como falar, não, ela está sendo acompanhada agora, ela faz prova, ela faz tudo, eles acompanham tudo. Se ela tiver alguma dúvida, eles vão, ajudam. Então, eles se sentiram bem confiantes, assim, segurança, né? E eles sentiram segurança seguros, que não aconteceria nada. E principalmente quando as pessoas perguntavam, a Júlia tá estudando? Ela tá estudando, ela acompanhada. Então, eles tinham como falar isso. Muito bem, é isso mesmo. E isso vem provar que a Júlia, ela não teve nenhum prejuízo. A família não teve nenhum prejuízo, muito pelo contrário. A Júlia foi uma criança criada sempre nos moldes das convicções dos seus pais, porque os pais dela são cristãos, são missionários hoje em dia, mas antes eles tinham profissões, como ela mesma falou, o pai dela trabalhava na prefeitura, eles abriram mão de tudo
para seguir um ideal, algo que foi importante, que modificou o rumo da vida deles. A sua mãe também tinha uma profissão, ela tem, mas ela, antes de ser médica missionária, ela Era enfermeira. ela era enfermeira. Então, uma coisa se uniu à outra e essa família só veio a ser enriquecida. E eles sendo enriquecidos, eles enriquecem outras famílias. Então, quando você toma uma atitude, você tem que também buscar o apoio que você precisa para que no final a conta seja positiva, porque nós sabemos que a educação domiciliar ela pode ser uma bênção, mas ela também pode acarretar prejuízo se não for feito com responsabilidade. Julinha, me diga uma coisa. E quanto à socialização? Você ficou isolada dentro de casa? Foi criada numa bolha? Como é que foi? O dia inteiro não falando com ninguém? Ou você tinha como ver a luz do dia? Algo assim. Eu acho que depois dos meus 11 anos, só foi em um lugar aqui, em um lugar acolá, sempre em um lugar diferente. Como a gente trabalha com a saúde, a gente sempre mudava de lugar. No entanto, hoje eu não estou mais no Rio, como elas também não estão. Eu estou em Minas também. E eu não ficava isolada, eu sempre... Teve muitos amigos? Sempre tive muitos amigos, muita amizade. Amizades nacionais e internacionais? De tudo quanto é tipo. Então eu não ficava presa, não ficava isolada. Esse depoimento da Júlia dá até um certo alívio em nós, porque nós também, como ministério, nós ficamos apreensivos, porque nós queremos saber os resultados. E se você já tem algum resultado quanto à educação domiciliar que você está realizando, coloca aí nos comentários, dá para nós aí também boas notícias, porque nós sabemos, como eu falei no começo, que a educação domiciliar ela pode ser uma bênção, mas também pode ser um desastre, porque as crianças elas precisam de acompanhamento ostensivo. Afinal de contas, quem se propõe a realizar a educação domiciliar tem que estar de prontidão 24 horas por dia, sempre atentos, porque no momento em que você assume 100% da educação da criança, você sabe que em todo momento é momento de ensinar, é sempre o tempo de aprender, é sempre o tempo de ter uma nova experiência, como a Júlia tem tido essas oportunidades riquíssimas. Nós não estamos aqui dizendo que você tem que, então, botar a mochila nas costas ou entrar num carro, fazer as malas e ir de lugar em lugar para realizar a educação domiciliar de forma alguma. Mas cada família... Mas é possível fazer assim também. Sim, é possível, mas cada família vai encontrar o seu jeitinho. Cada família vai poder desenvolver o seu próprio currículo. Se o seu currículo tem 365 dias no ano, seria o ideal. Agora, o que acontece é que nós não podemos fazer como o ensino comum faz. Condensa a aprendizagem em 200 dias letivos, 800 horas aulas. E as crianças são obrigadas, muitas das vezes, a aprender coisas que elas nunca vão pôr em prática. E olha que a Júlia falou, a vida dela, após os 11 anos de idade, passou a ser uma vida plenamente prática. Ela consegue absorver a aprendizagem em todo tempo e lugar. Olha, através da linguagem, porque se ela tem que se comunicar, ela tem que aprender a falar com as pessoas. Se ela é uma médica missionária, obviamente ela vai prescrever algum tipo de procedimento, algum tipo de tratamento, e ela vai precisar escrever, ela vai precisar usar o computador, ela vai, enfim, são inúmeras atribuições que são desenvolvidas ao longo dessa carreira de aprendizagem. Agora, Júlia, você acha que porque você fez 18 anos a sua educação parou por aí? Não, só está começando. Só está começando. E olha, quando a gente tem gosto de aprender, a nossa vida se renova a cada manhã. Ainda há pouco, quando a gente estava aqui preparando o cenário, aí a Júlia observou e falou assim, ai, vocês têm criatividade, cada vez mais criatividade. Por quê? A gente tem que ter criatividade para tudo. E a Carol, ela está sempre tendo que
é desenvolver uma estratégia ou outra, uma forma ou outra de apresentar, de preparar o cenário, porque sempre tem aquelas coisas que a gente não espera, né, Carol? Vai sempre explanando a mente vai abrindo cada vez Exatamente. mais. Por quê? Porque você não está numa bolha fechada, ao contrário do que muitos dizem, que acham que quem vai fazer educação domiciliar, você vai fechar o seu filho numa bolha, trancar ele dentro de casa e ficar ali pressionando o seu filho para ele aprender coisas estranhas que não fazem parte da existência humana. Na verdade, não é nada disso que acontece. A educação domiciliar, eu tenho tido muitos depoimentos, famílias que realmente têm se dedicado e as crianças elas têm tido experiências magníficas, crianças que desenvolvem bem o vocabulário, que desenvolvem bem a convivência com as pessoas, com os parentes, com os vizinhos, com os colegas, com os irmãos e, enfim, assim vai. Agora, eu estou dizendo que isso já é o céu? Não. Eu posso agora dizer, como eu falei lá no comecinho, no texto que eu li para vocês, é que nós temos um inimigo, o inimigo de nossas almas. E constantemente ele vai tentar impedir que essas práticas e o efeito dessas práticas, elas venham a realmente trazer um enriquecimento na vida das pessoas. E nós temos que aprender a fazer escolhas. Nossos filhos também aprendem a fazer escolhas. E eu quero perguntar para a Júlia aqui se ao longo dessa jornada, se em algum momento vocês sentiram que havia algum tipo de contrariedade, não da parte de vocês, mas algo que viesse de fora, tentando alertar vocês, olha, isso que vocês estão fazendo pode ser perigoso, e como é que ela vai fazer, vai pegar o diploma, e como é que ela vai fazer uma faculdade, como que ela vai conseguir, isso já aconteceu? Já aconteceu, sim. Eles falavam, essa menina não vai aprender nada desse jeito. Aí a gente falava, não, mas a gente tá acompanhado, tá sendo acompanhado, né? Aí ele, não, mas e agora? Como vai ser o diploma? E tal. Aí ele, não, eles vão dar, tá tudo certinho, tá tudo indo no caminho certo. Ele sempre ficava assim, será mesmo? E se ela quiser, como a tia Machene disse, se ela quiser fazer uma faculdade, como que ela vai fazer? Ela não vai conseguir fazer e tal. A gente sempre dizia, não, vai dar tudo certo, tá tudo indo na direção certa, o Senhor tá na frente, tá guiando. E uma coisa que eu senti é que é muito mais leve a gente aprender assim com a educação domiciliar. Que a gente aprende mais fácil, parece que nossa mente abre. Porque eu lembro quando eu estudava na escola, eu ficava tão nervosa e tensa, assim, e eu não conseguia aprender as coisas. No entanto, eu tava no 6º ano, eu não sabia ler, não sabia matemática, que eu ficava tão tensa, eu disse, eu tenho que fazer e tal, mas eu não sabia ler, não sabia fazer nada, eu nem acredito como eu passava de ano. É porque, Juju, a promoção é automática. E aí, quando eu vim, assim, quando eu comecei a estudar a educação domiciliar, sabe, abriu minha mente, eu comecei a ler e a entender coisas que eu não via, eu sabia que eu nem sabia os acentos. Qual era o nome dos acentos? Eu não sabia de nada. Meu pai disse, meu pai, o que tu tá aprendendo na escola, minha filha? Acho que tu não aprendeu foi nada esse tempo todo. Então vai abrindo a nossa mente, assim, é um leque. Muito bom. Então, isso é muito importante, a gente fica feliz, né, Carol? Total. De poder participar dessa história e de tantas outras. Mas aí ela falou, nós estávamos aqui comentando sobre como é que ela vai fazer uma faculdade, como que ela vai pegar o diploma. Carol, como que as famílias educadoras podem conseguir um certificado? Fala para mim. Eu vou deixar um link aqui em cima, ou na descrição do vídeo, que tem um vídeo inteiro falando apenas sobre isso, como conseguir um certificado para ensino médio e ensino fundamental para quem faz educação domiciliar. Um spoiler, o próprio governo dá isso através da prova do Enseja. Muito bom.
Então, e a Júlia vai ser, daqui a pouquinho ela também vai fazer a prova do Enseja e vai estar preparada para fazer, se ela desejar, um curso superior ou não, porque muitas das vezes a gente pensa em fazer uma faculdade, mas não vai colocar tudo aquilo todo aquele conteúdo em prática. Ela vai fazer as boas escolhas dela. Na verdade, o mundo mesmo, as empresas do mundo estão cada vez valorizando menos um diploma. Eles valorizam muito mais a praticidade que a pessoa tem, né? A prática que ela tem, o conhecimento que ela vai mostrar que tem, do que um diploma simplesmente. Então, tá na hora de a gente quebrar esse tabu que um diploma é necessário. Ele é necessário para algumas áreas ainda, e é necessário se a pessoa quiser. Mas se não quiser, não atrapalha em nada a vida futura da pessoa. Muito bom mesmo. E como a Júlia falou, a educação dela está só começando, porque nós também temos uma promessa, né, Júlia? Porque é começando aqui e para todo sempre. Nós temos a esperança da eternidade com Deus. E é por isso que nós do EDA, da Missão EDA, trabalhamos diariamente para favorecer as famílias, porque nós sabemos que o céu ainda está vazio. O Senhor Deus, ele está aguardando os seus filhos. E nós precisamos preparar gerações para que quando o Senhor Jesus vier por sobre as nuvens com poder e grande glória, essa geração possa estar preparada. E nós precisamos também nos preparar. E sabemos que somente através de uma educação domiciliar e cristã, as famílias estarão se preparando, mas nós precisamos prestar muita atenção, porque haverão muitas raposas tentando entrar nas nossas vinhas para roubar o fruto dessa educação. E ainda assim, os seus filhos, eles precisam estar totalmente despertos, precisam estar atentos. Porém, é isso, famílias. Júlia, a gente já está quase na hora de encerrar e a gente gostaria de saber de você se você tem alguma mensagem para as famílias educadoras. Você sabe que nós temos famílias espalhadas por todo esse Brasil. Hoje nós temos uma estatística de aproximadamente 50 mil famílias que fazem educação domiciliar no Brasil. E que nós temos também uma outra estatística que diz que 10% desse total, eles têm sido visitados pelos conselhos tutelares, têm sido denunciados pelas secretarias de educação, e muitos têm ido ter que responder acerca daquilo que eles fazem ao Ministério Público. E você saiu ilesa dessa situação toda, né? Isso para a glória de Deus. É claro que a situação da Júlia é muito peculiar, no sentido de que, como médicos missionários, eles quase nunca estão no mesmo lugar. Então, era bem difícil, isso ajudou bastante para que eles não fossem alvos. Se talvez elas tivessem se mantido lá no Maranhão, naquela mesma cidadezinha, possivelmente os vizinhos, salvadores da pátria, falaram: a pobrezinha da Júlia, ela não vai à escola, ela nunca vai aprender a ler e escrever, ela nunca vai poder ir fazer uma faculdade. E aí iriam ajudar a Júlia com todo o coração bondoso, e iriam denunciá-la para o Conselho Tutelar e para, posteriormente, ter que responder algo ao Ministério Público. Mas nesse caso não foi isso que aconteceu. Mas a Júlia, se você tem uma mensagem, algo que você pudesse dizer para as famílias para incentivar, para que eles possam sentir-se assim, fortalecidos nessa hora. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por Ele ter me guardado, a meus pais também, esses anos todos que eu estudei domiciliar, né, e ainda estou estudando, mas eu agradeço muito ao Senhor e também aos meus pais, que sempre estiveram do meu lado, me ajudando em qualquer atividade, e também vocês, principalmente, que estiveram lá para ajudar a minha mãe. Às vezes minha mãe ficava aflita: ai, será então? Mas o Senhor sempre confortou nosso coração, sempre nos deu uma esperança. E o que eu falo para encorajar a vocês é que vocês entreguem os filhos, a vida de vocês ao Senhor. Amém. E que Ele conduzirá todas as coisas. E como diz lá na Bíblia, não tenha medo. Não tenha medo que poderá vir,
mas que a gente possa se manter firme e saber que a gente está fazendo a vontade do Senhor. Amém. Amém, muito bom. E nós aqui nos despedimos, agradecendo, como a Júlia falou, muito a Deus por essa oportunidade. Diz a palavra de Deus que o nosso trabalho não é em vão, os nossos esforços não são em vão. Mais cedo ou mais tarde, mesmo através de lutas, muitas tristezas talvez, mas o Senhor Deus ele tem uma promessa para os seus filhos, para o seu povo, e com certeza todas as famílias educadoras da terra podem ter a segurança que estão fazendo a vontade de Deus. Nós também temos vídeos aí no nosso canal falando a respeito também desse tema, e que vocês possam estar nos acompanhando, estar também compartilhando. Olha, eu quero que esse vídeo aqui viralize e nós precisamos dos likes de vocês, precisamos dos compartilhamentos para que essa mensagem possa aliviar e acalmar os corações de muitas famílias, mesmo aquelas famílias que têm sido denunciadas e que também podem contar conosco, nosso apoio, nossa prontidão em promover aquilo que vocês precisam também para estar justificando a escolha de vocês, certo? Carol, então fala pra gente o que é que os pais podem encontrar através do site missãoidear.com.br, que pode também auxiliá-los no caso deles serem denunciados ou deles também desejarem ter um documento de prevenção no caso da educação das suas crianças. Então, o nosso ministério, ele começou em 2018. Nós temos uma pessoa com quase 30 anos de experiência nas questões legais da educação no Brasil. A nossa psicopedagoga, a professora Marchene, ela vai estar expedindo laudos psicopedagógicos para todas as famílias que quiserem e que necessitarem desse serviço. O que é um laudo psicopedagógico? É um documento com peso legal que vai estar auxiliando, como já tem auxiliado diversas famílias no Brasil, a continuarem a praticar a educação domiciliar em paz. Se você quer saber mais sobre o laudo psicopedagógico, ou me chame no WhatsApp, ou então vá lá no nosso site que está tudo escrito certinho, você vai entender certinho sobre o que ele se trata. E aqui, né, nós nos despedimos, enfim, e que o Senhor Deus abençoe muito as famílias, e sabemos que todo esse esforço, ele está sendo registrado lá no livro do céu, no livro da vida, e o Senhor Deus, ele tem acompanhado. É o desejo do coração de cada pai, de cada mãe, de que os seus filhos estejam lá, naquele grande dia, porque a vida não é só aqui. E então, até a próxima e que o Senhor Deus os abençoe muitíssimo. Até a próxima, família educadora.